Ô, glória. Caiu a conexão, galera. Espera aí que a gente já tá arrumando aí, hein? Tá informando novamente aí, caiu a conexão. Estamos aqui com o nosso pastor. Que bênção essa tarde, hein, pastor? Muito bom. Muito bom essa tarde. Graças a Deus. A gente está compartilhando um pouco aí para os irmãos. O que o Senhor tem para nós, esse banquete maravilhoso nessa tarde, nesse almoço de domingo, nós estamos aqui compartilhando com os irmãos. Isso é maravilhoso. Que bênção. Louvado seja Deus. É que a gente já tá retornando, galera. Glória. Rapidinho. Conexão aqui aí, voltando aí, ó, galera. Tá voltando aí novamente. Como a gente tava falando, né, pastor? A gente tá com probleminha na internet. A internet tá meio devagar. Uma hora. Jesus. Galera, então estamos retornando aqui novamente. Caiu aqui o sinal aqui da internet, né? E a gente, como a gente estava falando, vamos falar um pouquinho agora do tema agora que foi o Gideão, né? Isso. Como foi Gideão. Gideão também foi um grande líder, né, pastor? Isso é verdade. Gideão, ele foi, tá? E Gideão, na verdade, ele é um divisor de águas, certo? Para quem está neste momento iniciando a liderança. Você que está chegando aí no meio cristão agora, a quem Deus te separou para cooperador, seja pastor, seja presbítero, evangelista mesmo, certo? Porque uma coisa que eu aprendi, Clóvis, certo? No meu pouco tempo de evangelho é o seguinte, que Jesus, ele não trabalha com multidão. Jesus, ele não trabalha com multidão. Exatamente. Jesus trabalha com aqueles poucos sinceros. E com aqueles, ele faz muito. Por quê? Porque Gideão, você está entendendo? No livro de Juízes 7, verso 2, que diz assim: Então o Senhor ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso, e demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim que Israel não caia em soberba e venha a orgulhar-se determinadamente na minha pessoa, aleatoriamente, que a sua própria força o livrou. Ou seja, o que o texto está dizendo para nós? Gideão tinha 32 homens à sua disposição. Exatamente. Olha só. Sabemos que Deus é poderoso, soberano, magnífico, Deus forte, Rei da paz, príncipe. E o que acontece? Se o Senhor não tivesse intervido, meu irmão Clóvis, nessa batalha, Gideão era o primeiro e dizia assim, ó, foi eu, o meu conhecimento. Foram 32 soldados e Deus disse, não, vai ser o meu espírito. Vai ser eu que vou na frente, você não vai precisar fazer nada, Gideão. Porque muitas vezes hoje a gente trabalha, paga o maior preço para fazer congresso nas igrejas, certo? E nós pensamos assim, Senhor, a gente esquece da glória dele, da presença dele dentro do ambiente e a gente quer ver a igreja abarrotada. Mas muitas vezes aquelas igrejas abarrotadas, muitas mulheres, você está entendendo? Muitos homens vão lá para ver o que está acontecendo. De que forma está sendo organizado o trabalho, de que forma está sendo feito o trabalho. Você está entendendo? E o que acontece? E Gideão imaginava isso, ele tinha aquela mente e dizia assim, não. E Deus falou assim, não. A minha matemática, Gideão, é diferente da tua. Exatamente. Certo? O meu propósito é diferente do seu, Gideão. E Deus falou, Gideão, eu vou tirar um pouco mais. Ele disse, Senhor, você vai tirar um pouco mais. E Gideão já ficou um pouco se desanimando. E Gideão, se você acha que eu tirei um pouco, eu vou tirar mais. Eu disse, Senhor, exatamente. E Deus está dizendo para pessoas assim, ó, é com pouco que eu vou multiplicar o que eu coloquei na tua mão. Exatamente. É com poucos membros que tem dentro da tua congregação que eu irei fazer muito. Porque não é você, Gideão, é o meu espírito. A obra não é sua, a obra é minha. E o meu espírito vai conduzir toda a situação e fica tranquilo. E tudo vai começar a acontecer naturalmente. Mas só que esses 300 foram os únicos que Deus permitiu Gideão, porque o resto já estava com medo, desanimado. Exatamente. Isso acontece muitas vezes como é troca de pastores de ministério, que os
a maioria das ovelhas estão fixadas no forma da moda que os líderes conduzem as ovelhas, e quando ele sai, leva todo mundo. Que muitas vezes a gente olha e fala assim, mas porque o cara foi e levou todo mundo? Não é que ele foi e levou todo mundo, porque aquelas pessoas estavam fixadas não no Senhor, estavam fixadas não nos propósitos de Deus, mas sim naquele líder. E acontece muito isso. A pessoa vai muito pelos líderes, né? O que acontece? Vai muito pelos líderes, quer acompanhar os líderes, então Isso. esquece da palavra de Deus. Porque nós não pode ir pelo líder, a gente tem que ir pela palavra. Exatamente. Né, pastor? Isso é E verdade. a gente vê que Gideão também foi um grande líder, né? E ele falava muito sobre idolatria também. Né? Exatamente. Sobre as idolatrias. Naquela época, o povo idolatrava muitos deuses naquela época, né? É. E teve uma época também que ele pegou o pessoal lá e... Como que o senhor pode falar um pouquinho dessa parte de idolatria? Não idolatrar as pessoas, não idolatrar santo. Porque hoje em dia a gente também não pode falar muita coisa também, né, pastor? Na verdade, isso é uma coisa que, olha só, Jacó. Quem é Jacó? O livro de Gênesis, aí você vai ver no finalzinho, no meio, certo? Uma parte onde Jacó, certo? Houve um triste acontecimento com sua filha, a única filha de Jacó, certo? Ela foi violentada por um rei. Esse mesmo filho do rei tinha o mesmo nome da cidade, e ele a violentou, e seus irmãos, certo? Pela raiva, você está entendendo? E foi pegado e fizeram um acordo. E o filho do rei chegou para Jacó e disse assim, não, meu filho ele está chateado. A palavra não é chateado. O meu filho está arrependido do que fez com a sua filha. Exatamente. E os irmãos dele assim, mas só que não vai trazer a integridade da minha irmã, e vamos matá-lo. Você está entendendo? Olha só, e vamos matá-lo. E era todos os filhos de José. Você está entendendo? E ele falou assim, não, tudo bem, então vamos casar. E casou. E nesse momento casou-se e foi para lá. E os seus irmãos foram lá. Mas só que o texto vai dizer que assim, quando foi o casamento, certo? Os seus irmãos, certo? Começaram a pegar as espadas na madrugada e mataram todos naquela cidade, a fio da espada. Exatamente. E muita gente naquela época, meu querido Cláudio, certo? Ia muito pela força da espada, a força do braço. E muitas vezes hoje tem irmãos que falam assim, não, se não for do meu jeito, vai na força do braço, enfim. E resumindo tudo isso para a gente não perder o tema, e o que acontece? E morreram todos, o rei morreu daquela cidade, certo? O filho do rei também, certo? Que desonrou a filha, certo? De Jacó, chamado Dinar. Essa é a filha dele, chamada Dinar. Você está entendendo? O filho também daquela época também do rei também morreu também por isso. E os filhos tinham... Aí os irmãos dele pegou tudo, pegou as mulheres, matou os maridos, pegou as mulheres, as ovelhas, todos os esporos e foram embora. Mas só que no decorrer do dia, os ainda que ficaram ainda naquela cidade, todos se revoltaram. Porém, Jacó era um homem, você está entendendo, que tinha uma grande intimidade com Deus. E ele falou, Senhor, tem de misericórdia. E correram, e naquele momento o Senhor interviu na casa de Jacó. O Senhor veio ali, certo? E não permitiu que os adversários viessem e revidassem contra ele. Mas só que o Senhor requereu de Jacó e toda a casa de Jacó um concerto. E aquele concerto que foi, e o texto vai dizer que é o seguinte, que Deus falou para Jacó que era um concerto. Todos os pingentes, todos os anéis, certo? Todas as imagens, certo? Tragam tudo para cá. E Jacó, o texto vai dizer que Jacó abriu um buraco aos pés de um carvalhal, você está entendendo? Ou de um zimbro, e colocou tudo lá. E o que mais chamou a atenção dele, que a sua esposa, você está entendendo? A sua esposa, ela tinha um Deus, certo? Ela tinha um pingente, e levou lá e disse, até você, diga você, porque se é para fazer o concerto, então que faça primeiro na nossa casa, para antes, depois a gente querer fazer o concerto na casa da irmã. Ei, deixa eu te falar, primeiro faça um concerto na sua casa, cuide primeiro da sua casa, da sua vida, dos seus filhos, certo? Não olhe o que está acontecendo na casa do irmão A, do irmão B,
certo? Cuide bem a sua casa. Eu costumo dizer, pastor, que todos nós temos telhado de vidro. Então eu não posso falar para o casamento de A, não posso falar da filha de A, filho de B, porque quando chegar o dia mau na minha casa também, a pedra vai vir e vai cair também na minha casa, porque eu tenho um telhado de vidro. Então assim, e Jacó fez o conserto. E nesses tempos de Jacó, de Gênesis até Apocalipse, você vai ver Deus brigando com o seu povo, que o seu povo a idólatra. E a idolatria é feitiçaria. Fizeram aqui um bezerro, né? Fizeram um bezerro de ouro. Isso. E a ira de Deus se acendeu contra o povo. Olha só, a ira de Deus, se eu não me engano, é em Levíticos ou em Números, se eu não me engano, certo? Que a ira de Deus se acendeu-se e Moisés estava no monte. E Deus disse assim: Moisés, desce. Josué também, que era o seu servo fiel, estava no monte. Ele disse assim: eu acho que eu vejo alaridos de guerra. Aí Josué disse não. E Moisés disse não. Não era. Simplesmente era o quê? Certo? Eram festas que, como Moisés tinha passado muito tempo fora, deixou o seu irmão Arão tomando conta do povo. Tomando conta. Não tinha liderança, né, pastor? Arão não tinha liderança. Não. Ele deixou o povo fazer isso? Porque Arão, ele já tinha uma chamada lá atrás, certo? De pessoas que deixou a desejar. Você está entendendo? Uma coisa é você fazer aqui quando você não conhece a Jesus. E quando você vai para o céu, quando você vai para o reino de Deus, quando você entrega a sua mão, quando entrega a sua vida para Jesus, você está entendendo? Aí as coisas mudam, mas o mundo não quer saber. Ele sempre vai trazer o teu passado. Exatamente. Certo? E Moisés chegou ao pé do monte onde estava tendo aquela festa, aquele carnaval todo, estava lá. E o que acontece nesse momento todo? Ele disse: Arão, por que fizeram isso? Ele disse assim: meu irmão, o povo tem cerviz duras, certo? O que é cerviz duras? É essa parte do nosso rosto aqui que eles não se dobram. Isso, certo? As pessoas que não gostam de se dobrar. Isso, as pessoas que não gostam de se dobrar, de reconhecer que está errado, de reconhecer que precisa de conserto, enfim. Exatamente. E o texto é tão tremendo que Moisés, quando acabou, Clóvis, de destruir aquela imagem, derreteu tudo a ele. E todos aqueles que fizeram, você está entendendo? Beberam. Teve que beber. O que é isso? Bebeu do seu próprio veneno. Exatamente. Bebeu do seu próprio pecado. E quando a imagem foi derretida a pó e colocou na água, diluiu e morreu. Exatamente. E Moisés diz assim: aqueles que são de Deus comigo, vem para mim. Você está entendendo? Separou. O joio do trigo. O joio do trigo. E disse: agora, e esses aí, ó, pode matar. E saiu matando ao fio da espada. Se eu não me engano, foi 2.000 pessoas que morreram naquela época pelo mal, pela desobediência da idolatria. Porque idolatria hoje não é só você cultuar deuses que não tem olho e não vê, ouvidos que não ouve, boca que não fala e pés que não andam. Não é isso. Não é só isso. Idolatria é você idolatrar o teu esposo, a tua esposa, o teu carro, o teu dinheiro. Tudo isso gera por quê? Porque você está colocando, certo, todo o teu poder financeiro, tudo aquilo que é visto, apalpável, na frente de Deus. E o texto vai dizer no livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, que Deus tem ciúmes. Ciúmes. Certo? Ciúmes. E esse texto está fora do nosso contexto aqui hoje, mas esse sobre idolatria, que você entrou num texto bastante peculiar, profundo, e isso dá um reboliço, um negócio tremendo, aguça o sentido das pessoas, que aqui tem uma viravolta e as pessoas ficam imaginando: mas não pode ser, porque é tudo pela fé. Isso é verdade. Você está entendendo? Mas no profeta Ezequiel, capítulo 8, vai dizer que as pessoas colocaram a imagem diante de Deus e despertou o ciúme do Senhor. Exatamente. E o texto vai dizer, Ezequiel 8, no decorrer do texto, Clóvis, que vai dizer o seguinte, que Ezequiel estava com a liderança, certo? No profeta Ezequiel, capítulo 8, vai dizer que Ezequiel estava com a liderança. E ele viu um homem, certo? Que de baixo para cima, as suas vestes era reluzente como um platão, como plata. Você está entendendo? Estava reluzente. Certo? E sabe que Deus pegou ele em espírito pelos cabelos.
Pegou pelos cabelos. Ah, ele poderia pegar pela mão, sim, pelo ombro, sim, chamar pelo nome, sim. Mas Deus pegou Ezequiel pelos cabelos. Vai lá, entra lá, Ezequiel 8. Aí você vai ver o que o Senhor fez, certo? Quando o seu povo virou as costas para a idolatria. E o texto mais profundo vai dizer assim, tá vendo, Ezequiel? E Ezequiel dizia assim, não, Senhor, eu não quero ver, Senhor. Não, Senhor, eu não quero ver. E Deus falou assim, não, Ezequiel, vem aqui que eu vou te mostrar. Você está entendendo? Olha aqui, ó. Não, Senhor, que eu não quero ver. Só para que não fique nas palavras aqui, ó, Ezequiel 8. Você está entendendo? O versículo Ezequiel 8 primeiro. Ó, e no 5º dia do 6º mês do ano do cativo, dos anciões, isso Ezequiel falando, líderes de Judá estavam reunidos em minha casa, quando a poderosa mão do Senhor eterno veio sobre mim. Num instante fixei os olhos e vi um vulto de aparência humana, e da sua cintura, ó, para baixo, este parecia ser feito de algo material incandescente, e dali para cima de sua figura resplandecente, superior ao metal que brilhava. Então este estendeu-se sobre mim, a direção e a espécie de um braço, e pegou-me pelos cabelos, e que de súbito o Espírito me conduziu para um espaço entre a terra e os céus, e veio a uma série de visões. E Deus levantou-se Jerusalém e me colocou na entrada da porta do norte, no pátio eterno, aonde havia sido instalado o trono. Olha só, onde havia sido instalado o trono de uma imagem de ídolo que provocava os ciúmes de Deus. Olha só, não sou eu, está na Bíblia, está na Bíblia. Não sou eu o pastor dizendo, não sou eu o irmão Clóvis está dizendo, é na Bíblia. Deus tem ciúmes da gente. Muito, muito. Sabe por quê? Porque Ele não quer dividir. A tua atenção é dele, certo? A tua oração é dele, o teu louvor é dele, certo? O teu propósito é dele, certo? Tudo é para ele. É para ele. É. A glória é tudo dele. Não, galera, não existe dois senhores. É o bem e o mal. Essa é a palavra. Isso é verdade. É o bem e o mal. Isso é ou você está do lado do mal, ou você está do lado do bem. Exatamente. Então, você escolhe ou o céu ou o inferno. Livre-arbítrio. E Ele te dá essa oportunidade de escolher. De escolher, exatamente. Ó, me seguir? Se quer vir após mim, então negue-se, certo? Negue o teu dinheiro, negue a tua idolatria, o teu pecado, o teu vício, nega. Eu vou tratar você. Exatamente. Você está entendendo? É algo tremendo. Né? Algo tremendo, meus irmãos. Quero agradecer a todos que ficaram por aí. Ao meu pastor Gilberci. Obrigado. Grande homem de Deus, né, que veio dar uma palavra aí essa tarde, nesse domingo abençoado, graças a Deus. E agradecer a todos que ficaram aí até agora. A gente teve um probleminha que caiu o sinal aqui, entendeu? Mas a live vai ficar gravada aí. Espero que ficou gravada, né, Mazão? Porque caiu, mas Deus. Com certeza ficou gravado. Quer deixar alguma palavrinha, os momentos finais aí? Eu quero agradecimento. Eu quero agradecer a Deus, tá? Primeiramente, ao Clóvis também por abrir essa oportunidade aqui. E quero te dizer o seguinte, meu irmão, hoje é domingo, tá? Não fique em casa. Pastor, eu não sou crente. Não estamos falando de placa de igreja. Estamos falando do reino de Deus. Vá em qualquer igreja a quem o Senhor fala ao teu coração. Tem muitas igrejas, mas nem todas o Senhor está, tá? E eu te digo uma dica, não entre procurando igreja perfeita. Porque outra hora o cara falou isso, tá lá no púlpito, a irmã fez aquilo e tá dando oportunidade. Não olhe. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. O teu alvo é o céu. O teu alvo é Jesus, tá? Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um início de semana excelente na presença de Deus, tá? E que eu peço aqui o Espírito Santo continue falando contigo na tua casa, tá bom? E deixa o teu comentário, o que você achou desse trabalho maravilhoso. Que Deus abençoe nosso amigo Clóvis Reis pela essa oportunidade, tá? Deus abençoe, graça e paz a todos, tá? Muito obrigado. É isso aí, galera. Fica com Deus aí. Forte abraço aí. Quem puder ir lá no YouTube, porque essas lives que eu vou fazer aqui na resenha Clóvis Reis, vai tudo pro YouTube, vai ficar gravado lá, tá bom? E desde já agradecendo aí, um bom domingo para vocês, fica com Deus e a paz do Senhor. Amém. Até a próxima. Deus abençoe.